elas têm que começar a comer direito. Ou mesmo que elas sejam profundamente enjoadas. Por exemplo, eu sou enjoada, eu fui mal educada pela minha mãe em relação ao alimentar. Né? Menos que meus irmãos são piores. Mas muitas coisas que eu não comia, eu fazia para os meus filhos. Eu sempre fiz tudo. Sabe, você não pode deixar de fazer para os filhos porque você não gosta. É muito importante a gente ter essa consciência, né? Não gosto de jiló, sempre fiz jiló. Não gostava de fígado, fazia fígado. Tem que fazer de tudo. Isso é que vai contribuir para a criança ter... Bom, aí a gente não tem que botar o ovo em pé em relação à obesidade. Eu acho que é isso. Tá. As coisas são muito simples e já estão determinadas e a gente só tem que fazer o povo saber. Tem 2 jeitos da pessoa saber. Só tem 2, tá? É bem simples. Quanto mais informação a gente der, é pior, na verdade. Porque já que é difícil você informar, informe é o essencial. Né? Então, qual é o essencial? É a pirâmide alimentar. Esse é o essencial. Né? E tem milhares de pirâmides alimentares super evoluídas agora, do integral, não sei o quê. Se a gente conseguir isso, já é a glória. Tá. Né? Porque algumas coisas são utópicas. Né? Se toda criança fizer isso aqui, eu já estou muito feliz. Então, o que é a pirâmide alimentar? Temporidade, isso é simples, está na internet, tudo, mas se você quiser fotografar, enfim, não tem problema nenhum. Mas, basicamente, a base da nossa alimentação, arroz, pão, macarrão e batata, certo? Que são os carboidratos. Então, quando a mãe fala, meu filho come legume, come batata, não, a batata está aqui na base, porque ela entra nos carboidratos. Tá? Então, ela não entra como legume. Se a criança for obesa, procurar trocar isso pelos integrais. Tá? É a única coisa que a gente muda aqui em relação à criança obesa. Segundo andar, frutas, verduras e legumes. Quase na mesma quantidade dos carboidratos. Então as pessoas falam assim, é redução de carboidrato. Não é redução de carboidrato, é equilíbrio do carboidrato em relação às outras coisas que você está comendo. As crianças não comem fruta, verdura e legume, então tem que não comer também carboidrato. Porque você só vai poder comer um pãozinho desse tamanho depois que você comer uma fruta desse tamanho. Tá. Você só vai poder comer um arroz, um tanto assim de arroz, depois que você comer um legume desse tamanho. Porque a quantidade é basicamente igual. Quer ver? É pouca diferença. Sim. Certo? Então, o equilíbrio entre esse primeiro e segundo andar está literalmente na base da pirâmide alimentar. Então, quem conseguir esse equilíbrio, provavelmente vai resolver o problema da alimentação. Passamos para o terceiro andar. E só passamos para o terceiro andar quando nós passamos pelo primeiro e pelo segundo. Aí é que nós chegamos no terceiro. Que coisa incrível, né? Tem gente que acha que se chega ao terceiro sem se chegar ao segundo. É impossível. Aí o terceiro andar nós temos 3 porções de leite, queijo ou iogurte, que é outra modificação que a gente faz no obeso, que é que isso seja magro, sem gordura. Tá? Então são 2 modificações no obeso, os cereais da base integrais e os laticínios de forma magra, desnatado ou magro, né? 0 de gordura, enfim. 2 porções de proteína animal, qualquer uma, e 1 porção de feijão. Lembrar que não é só feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, do grupo do feijão, né? E no topo da pirâmide alimentar, que está numa quantidade mínima que eu vou mostrar já já para você, está o açúcar e a gordura. É realmente mínima. O que significa mínima? Significa 0 até 1 ano. 0 é 0. Não pode dar uma bolachinha? Não. Pode dar um suco de caixinha? Não. Pode dar um iogurte? Não. Pode dar um danoninho? Não. Pode dar gelatina? Não. Até 1 ano? 0 açúcar. Você pode procurar em qualquer fonte que você quiser. É 0 até 1 ano. De 1 a 3 anos, 1 porção por dia. 1 porção é meia colher de sopa de açúcar. 1 colher de sopa de açúcar é em torno de 15 gramas. Portanto, uma criança de 1 a 3 anos pode comer no máximo 8 gramas de açúcar por dia. Gente, como é que eu vou saber isso? Lendo embalagem. Está escrito nas embalagens.
Ah, mas eu nem compro açúcar em casa. Não, você já compra o açúcar dentro dos potinhos, das caixinhas e dos pacotes de bolacha. Então aí você pode colocar no teu blog um monte de link de quanto tem de açúcar em cada coisa. Tem um monte. É verdade, tem um monte de link, um monte de foto de quanto açúcar tem no suco, no refrigerante, nas bolachas, tem um monte. Então isso é bem simples de colocar. De 1 a 3 anos, então, 8 gramas. Pré-adolescência, mesma coisa, 8 gramas. Só na adolescência é que a gente aumenta, que eles têm um pico de crescimento para 2 porções por dia. Então, a partir lá dos seus 12 anos, que eles podem comer a enorme quantidade de 15 gramas de açúcar por dia. E nós não estamos falando de obesos, estamos falando de crianças normais. Nossa, como a gente erra, não? Né? Gordura é ao contrário. A criança pequena precisa de mais gordura. Então a gente costuma colocar manteiga ou azeite na papinha, um prato de papinha, regar e tal, né? Até os 3 anos de idade, que eles precisam de mais gordura. E a partir então da pré-adolescência, apenas 1 porção de gordura por dia, que equivale a 1 colher de sobremesa de azeite ou de óleo de girassol, enfim, que é o suficiente para a gente temperar uma comida ou refogar, não dá para fazer fritura. Tá? Então, é a única coisa que inverte, né? A gente vai precisando de mais açúcar e menos gordura quando a gente vai chegando na adolescência. Certo. Aí chegou uma mulher maravilhosa chamada Michelle Obama. Né? Que achou que isso era muito difícil e que as pessoas que não têm cultura não conseguiam entender tudo isso. E aí ela contratou aquelas pessoas fantásticas que elegeram Obama, chamado marqueteiros, né? E falaram para eles como a gente explica isso para as pessoas. E como eles são muito, muito, muito bons, chamaram lá os especialistas todos e conseguiram chegar nessa fórmula. É um site chamado Choose My Plate. Né? Então a Michelle Obama fez lá o Choose My Plate. Que a gente, se a pessoa quiser entrar, pode entrar, mas não precisa, porque tudo que ela precisa é dessa imagem, que é o pratinho que a Michelle Obama desenvolveu, junto lá com os marqueteiros. Vamos fazer aqui pegar alguns exemplos, que é esse pratinho aqui, que ele é dividido em 4. Olha que pratinho lindo. Perfeito. Então, os carboidratos vão ficar nesse 1/4 do prato, a proteína nesse 1/4 e as frutas, verduras e legumes têm que ocupar metade do prato. Certo, fantástico, hein? Simples. Então, você pode desenvolver, isso foi desenvolvido, os pratinhos distribuídos nas escolas e tudo mais, mas também tem jogos, como é que chama? Jogos americanos, né? Onde você tem só o desenhinho do prato, tá? E você pode pôr debaixo do teu prato com essa divisão aqui, em todas as refeições. E você pode adaptar então isso para todas as refeições. Por exemplo, aqui não tá bom pro café da manhã, mas tem café da manhã, pronto, aqui ó. Grãos, proteínas, no caso aqui é o ovo, verduras e legumes. Fantástico. Né? E aí você tem as adaptações de acordo com a cultura, onde você pode, ao invés que a gente não tem esse costume, né? Mas se você for nos Estados Unidos, no Japão, etc., tem tomate, tem feijão, tem tudo no café da manhã, né? Você pode adaptar isso para cada país, colocando então um pratinho com apenas 3 divisões, onde você coloca aqui então os carboidratos, aqui a proteína, e nesse 1/3 do prato, frutas, verduras ou legumes. Então no café da manhã dessa criança, por exemplo, aqui vai ser o mamão, aqui vai ser o pãozinho e aqui vai ser o queijo, por exemplo, o presunto, o ovo. E na hora do almoço, aqui vai ser o arroz ou o macarrão, aqui vai ser a carninha e aqui vão ser os vegetais. Então a gente não necessariamente tem que ter verduras e legumes e frutas em todas as refeições, mas quase a metade do pratinho, seja em qualquer refeição,
fruta, verdura ou legume. Pronto. Se a gente fizer isso, bem simples, bem simples, bem simples, a gente resolve o problema da obesidade. E desde quando isso tem que ser feito? Desde criança. Quando a criança é bem pequenininha, normalmente a mãe segue isso. Pode pegar uma receita de sopa pra você ver. Uma sopinha, papinha de bebê. A maior parte é o quê? Verduras e legumes. Né? Quando a criança passa a comer a comida da família, é que começam os desníveis, os erros, os desvios. A gente esquece que a maior parte do prato tem que ser de verduras e legumes.